Mano, eu preciso começar esse vídeo confessando uma coisa pra vocês. Eu subestimei Madagascar 2 por anos. Sério, eu sempre achei que era, continuação de animação, vai ser mais do mesmo. Piadinha, bichinho dançando, King Julien surtando. E sim, tem tudo isso. Mas quando eu reassisti Madagascar 2, A Grande Escapada, já adulto, com outro olhar, eu percebi que esse filme é muito mais emocional do que parece. E talvez você esteja aí pensando, é só desenho. Não é só desenho, nunca é só desenho. Antes de qualquer coisa, contexto rápido. O primeiro Madagascar termina com eles ainda presos na ilha, certo? Aquele final meio aberto, meio tamo ferrado, mas tamo feliz. E aí, Madagascar 2 começa já jogando a gente numa missão maluca de fuga com os pinguins, que, convenhamos, são praticamente os verdadeiros protagonistas da franquia. Se você discorda, você está errado. Brincadeira, mas nem tanto. Eu lembro da primeira vez que vi esse filme. Eu era mais novo, fui ao cinema esperando só rir, e eu ri, claro, mas eu não tinha maturidade nenhuma para entender o arco do Alex. E revendo agora, eu fiquei tipo, caramba, isso aqui é sobre identidade, é sobre pertencimento, é sobre pressão familiar e é sobre aquela sensação estranha de você não saber exatamente de onde você é. E isso bate diferente quando você já passou por algumas crises existenciais na vida. Quando o avião improvisado dos pinguins simplesmente cai na África, e vamos combinar, aquela cena é puro caos organizado, o filme muda de escala. Não é mais uma ilha isolada, é o continente africano, é origem, é raiz. E o Alex, que sempre foi o leão urbano, o leão performer, o leão celebridade do zoológico de Nova York, de repente está no habitat natural dele. E aí começa a crise. Porque imagina você crescer a vida inteira acreditando que você é uma coisa e de repente você descobre que você deveria ser outra. Essa é a grande sacada do filme. O reencontro do Alex com os pais é uma das coisas mais subestimadas dessa animação. Aquele momento em que ele percebe que foi separado da família, ainda filhote, aquilo muda tudo. E eu não sei vocês, mas eu sempre fico meio mexido com essas histórias de reencontro. Tem algo muito humano ali, mesmo sendo leões animados. E o pai dele, cara, o pai dele é basicamente a representação da expectativa. Ele não queria um filho artista, ele queria um filho rei, um líder, um leão forte, imponente, respeitado na savana. E o Alex é um dançarino. Eu achei genial como o filme transforma isso num conflito real, sem deixar pesado demais. Porque é isso que a animação boa faz. Ela fala de coisa séria com leveza. Tem uma cena que sempre me pega, quando o Alex tenta provar que é digno e falha miseravelmente na disputa. Aquilo ali é constrangedor, e é pra ser. Porque quantas vezes na vida a gente tenta ser algo que os outros esperam da gente, e simplesmente não consegue? E aí entra a minha parte opinativa. Eu acho que Madagascar 2 é melhor que o primeiro. Pode me cancelar, pode me xingar nos comentários, mas em termos de desenvolvimento emocional, ele é muito mais interessante. O primeiro é sobre amizade e sobrevivência, o segundo é sobre identidade. E não é só o Alex que tem arco interessante. A Glória, por exemplo. Vamos falar da Glória. Porque pouca gente fala disso, mas o plot dela com o Motomoto é basicamente uma crítica engraçada sobre superficialidade. E é hilário. Motomoto é o tipo de personagem que você ama odiar. Ele é absurdamente confiante, meio tóxico, meio sedutor barato, e ainda assim funciona demais como alívio cômico. Mas ao mesmo tempo, a Glória percebe que ela quer ser desejada, quer ser vista, quer ser valorizada. E aí, o Melman entra nessa equação. O Melman, coitado, é praticamente a definição de overthinker crônico. Ele passa o filme inteiro achando que vai morrer, que está doente, que não é suficiente. E quando ele decide se sacrificar pela água da savana, aquilo é um momento genuinamente bonito e meio inesperado.
E é aí que eu percebo como esse filme tem camadas. Porque sim, você pode assistir só pelas piadas, mas se você prestar atenção, tem muita coisa ali sobre autoestima, sobre coragem, sobre assumir quem você é. E claro, King Julian. Eu não posso fazer um vídeo sobre Madagascar sem falar desse ícone absoluto do caos. O Julian nesse filme atinge outro nível. A forma como ele interpreta a falta de água como os deuses estão zangados e começa um ritual completamente absurdo. Isso é uma crítica tão clara à forma como sociedades criam explicações malucas quando não entendem fenômenos naturais. Mas o filme não joga isso na sua cara, ele faz você rir primeiro. E isso é inteligência de roteiro. Outra coisa que eu preciso comentar, a trilha sonora, porque Madagascar 2 abraça completamente essa energia africana, essa vibe mais tribal, mais percussiva, dá uma identidade muito forte para o filme. Você sente que eles estão em outro lugar. Não é só cenário diferente, é atmosfera diferente, e eu gosto muito disso. Mas agora deixa eu falar uma coisa meio pessoal aqui. Quando eu era mais novo, eu me identificava muito com o Alex pela parte performática. Eu sempre gostei de aparecer, de brincar, de fazer graça. Só que ao mesmo tempo, eu sempre sentia aquela pressão interna de ser mais sério, ser mais responsável, ser mais isso, ser mais aquilo. E rever Madagascar 2 hoje me fez lembrar como é libertador quando o Alex finalmente aceita que ele não precisa ser o leão tradicional da savana. Ele pode ser diferente e ainda assim ser válido. Isso é uma mensagem muito forte para um filme infantil. E sabe o que é mais louco? Muita gente nem percebe isso porque está ocupado rindo das piadas físicas e das expressões exageradas. Aliás, falando em expressão, a animação desse filme evoluiu bastante em relação ao primeiro. As texturas, os movimentos, a forma como os personagens interagem com o cenário africano, é tudo mais fluido. E sim, eu sei que não é o nível Pixar ultra detalhista, mas dentro da proposta estilizada da DreamWorks, funciona muito bem. E vamos combinar, os pinguins roubam todas as cenas. Todas. Não tem uma cena em que eles aparecem que não fique melhor instantaneamente. Eu poderia passar horas falando só deles. Mas o que eu mais gosto nesse filme é que, no fim das contas, ele não diz que a África é o lugar certo e Nova York era errado. Ele não coloca uma resposta absoluta. Ele mostra que pertencimento é algo interno, e isso é muito mais profundo do que parece. Porque às vezes a gente acha que precisa voltar às nossas origens para se encontrar, mas às vezes a gente já se encontrou, só que de um jeito diferente do esperado. E é por isso que Madagascar 2, para mim, envelheceu muito melhor do que eu imaginava. Se você assistiu só quando era criança, eu recomendo real que você reveja agora, com outro olhar. Talvez você enxergue coisas que passaram batido. E eu quero saber de vocês. Vocês acham que o Alex deveria ter ficado na África? Ou Nova York sempre foi o verdadeiro lar dele? Porque essa discussão é boa. E olha, isso é só o começo do que dá para falar sobre esse filme. Se você curtir essa vibe mais aprofundada, mais opinativa, mais caótica, porém sincera, eu continuo trazendo as próximas partes porque ainda tem muito para destrinchar. Os paralelos com o primeiro filme, o desenvolvimento dos pinguins, as mensagens escondidas, as cenas mais engraçadas, as falhas do roteiro também. Porque sim, o filme não é perfeito. E até curiosidades de produção que quase ninguém comenta. Mas por enquanto, eu vou parar por aqui antes que esse vídeo vire um documentário de 3 horas. Me diz nos comentários, Madagascar 2 é subestimado ou eu tô viajando demais? E prepara que, se vocês quiserem, a gente vai mergulhar ainda mais fundo nessa savana. Beleza. Então, se você tá aqui, é porque você também acha que Madagascar 2 merece esse mergulho mais profundo. Então, senta, pega um café, ou melhor, pega uma água, porque nesse filme água é artigo de luxo. E bora continuar essa conversa. Eu quero começar falando da seca. Sim, a seca.
Porque quando eu era criança, eu via aquilo só como, problema da história. Hoje eu vejo como o verdadeiro motor do filme. A falta de água não é só um obstáculo físico, é uma metáfora gigante. É sobre escassez, é sobre medo coletivo, é sobre como uma comunidade reage quando algo essencial começa a faltar. E a reação dos animais é basicamente um estudo de comportamento social em versão animada e caótica. O mais interessante é como ninguém ali realmente entende o que está acontecendo. Não tem um cientista da savana explicando o bloqueio da água. O que surge? Interpretação religiosa, ritual, sacrifício. E quem lidera isso? King Julian, obviamente. E aqui vai minha opinião impopular. O Julien é engraçado, mas ele também é uma crítica ambulante. Ele representa aquela liderança baseada em carisma, não em competência. Ele fala alto, ele dança, ele cria uma narrativa convincente e todo mundo segue. E olha que isso é um filme infantil. Tem uma cena que me marcou muito revendo agora, quando eles começam a jogar oferendas no vulcão. Aquilo é tão absurdo e, ao mesmo tempo, tão real, porque quando as pessoas entram em pânico, elas precisam de explicação, mesmo que a explicação não faça sentido. E aí entra o Melman. Cara, o Melman nesse filme cresce demais, e não fisicamente, porque ele já é gigante, mas emocionalmente. Ele passa o filme inteiro com medo de tudo, medo de doença, medo de rejeição, medo de falar o que sente. E quando ele decide se oferecer como sacrifício, aquilo não é só piada. Aquilo é amor, é desespero, é coragem e é um pouco de drama exagerado também, porque ele é o Melman, né? Mas é um momento real. É ele dizendo: eu prefiro me arriscar do que continuar me escondendo. Eu lembro de assistir essa parte quando era mais novo e achar meio meh. Hoje eu vejo e penso: quantas vezes a gente só fala o que sente quando acha que vai perder tudo? E falando em sentimentos mal resolvidos, Marte. Eu sinto que o Marte é meio esquecido nessa continuação. No primeiro filme, ele era o motor da história, o cara que queria algo diferente. No segundo, ele entra numa crise de identidade silenciosa, porque na África ele descobre que ele não é especial, ele é só mais uma zebra, uma. E isso é pesado. Imagina você passar a vida inteira sendo diferente no seu grupo, e de repente você descobre que você é comum. Tem uma cena em que ele olha ao redor e vê dezenas de zebras iguais a ele. Aquilo ali é sutil, mas diz muito. O Marte queria pertencer, mas quando ele pertence, ele perde a singularidade. Isso é muito adulto para um filme que tem um hipopótamo flertando com um cara chamado Motomoto. E já que a gente falou dele, vamos falar de Motomoto. Motomoto é a caricatura perfeita do cara confiante demais. Ele é aquele tipo de personagem que você conhece na vida real. Ele se acha o auge do universo, ele se vende como irresistível. Ele fala com aquela voz grave e segura, e no começo você até entende a Glória se sentir atraída. Porque, vamos ser sinceros, quem nunca caiu no charme de alguém que parecia extremamente seguro de si? Só que o filme é inteligente o suficiente para mostrar que segurança sem profundidade vira superficialidade. Moto gosta da Glória porque ela é grande e redonda. Ponto. Ele não enxerga quem ela é. E a Glória percebe isso. Essa parte é muito boa, porque não vira um discurso moral pesado. É orgânico. Ela começa lisonjeada, depois desconfortável, depois consciente. E enquanto isso, o Melman tá lá, surtando por amor em silêncio. Eu gosto muito da forma como o filme trabalha esse contraste, porque amor não é só atração, é vulnerabilidade, é cuidado, é estar disposto a se expor. E se você parar para pensar, Madagascar 2 fala muito sobre exposição. Alex se expõe ao tentar ser rei. Melman se expõe ao confessar o amor. Marty se expõe ao admitir que se sente perdido.
Glória se expõe ao admitir que quer mais do que aparência. Até os pinguins se expõem, mas no caso deles é mais físico, tipo voando num avião que claramente não deveria estar voando. Aliás, vamos falar dos pinguins de novo, porque é impossível ignorar. Eles são o caos eficiente. Eles fazem tudo errado. E dá certo. E isso é um contraste enorme com o Alex tentando fazer tudo certo e dando errado. E isso me faz pensar numa coisa meio desconfortável. Às vezes, quem planeja demais falha, e quem simplesmente age, resolve. Eu sou do time que planeja demais, então isso me incomoda um pouco. Outra coisa que eu percebi revendo o filme é como ele equilibra humor físico com humor de diálogo. Tem piada visual o tempo inteiro, mas também tem timing verbal muito bem construído, e isso mantém o ritmo imprevisível. Tem hora que o filme desacelera para uma conversa emocional, e do nada, corta para um absurdo completo. Esse ritmo errático que muita gente critica, eu acho que é parte do charme. Ele nunca deixa você confortável demais. E aí vem a grande humilhação do Alex na disputa contra o leão rival. Aquilo dói. Porque ele tenta usar dança numa competição que exige força bruta. Ele acredita que pode adaptar o que ele sabe fazer, e ele falha. E a vergonha pública ali é real, é quase desconfortável de assistir, mas é necessário, porque é o fundo do poço dele. E eu gosto muito quando filmes infantis não têm medo de mostrar o protagonista falhando feio. Não é uma falha engraçadinha. É feio mesmo. Ele perde respeito. Ele decepciona o pai. Ele decepciona a si mesmo. E aí o pai dele... Cara, o pai dele não é vilão. Isso é o mais interessante. Ele é orgulhoso, rígido, preso à tradição, mas ele ama o filho. Só que ele não entende o filho. Quantas relações na vida real não são exatamente assim? E isso é o que me pega nesse filme. Ele é colorido, ele é barulhento, ele é exagerado, mas no meio disso tudo tem conflitos extremamente humanos, e talvez por isso ele funcione tão bem. Agora deixa eu jogar uma pergunta para você. Você já se sentiu deslocado mesmo estando exatamente onde deveria estar? Porque o Alex sente isso na África. Ele está em casa, mas não está confortável. E isso é uma sensação muito específica. Eu já senti isso várias vezes. Em ambientes onde teoricamente eu me encaixava, mas parecia que eu estava interpretando uma versão de mim mesmo. E é exatamente isso que o Alex faz na primeira metade do filme. Ele tenta interpretar o leão tradicional, e quanto mais ele tenta, mais artificial fica, até que ele quebra, e é aí que a história começa a virar de verdade. Mas isso a gente aprofunda mais na próxima parte, porque o momento da virada do Alex não é só uma solução de roteiro, é uma redefinição completa da mensagem do filme. E confia em mim, tem muita coisa ali que passa batido. Então já comenta aqui, você acha que o Alex realmente queria ser rei? Ou ele só queria a aprovação? Porque essa diferença muda tudo. E respira, porque a savana ainda tem muita história para contar. Tá. Agora a gente entra na parte que, para mim, realmente define Madagascar 2 como algo maior do que só uma continuação divertida. Porque depois da humilhação do Alex, depois da seca, depois das tensões todas, o filme começa a mudar de energia. E essa virada não acontece com explosão, não acontece com música épica, ela acontece no silêncio desconfortável. E eu adoro isso. Tem uma coisa muito forte na forma como o Alex lida com a derrota. Ele não vira imediatamente o herói. Ele não tem aquela superação clichê instantânea. Ele fica meio perdido, meio deslocado, meio pequeno. E isso é raro em animação, porque geralmente o protagonista tropeça e 5 minutos depois já está motivado com trilha sonora inspiradora. Aqui não. Aqui ele precisa sentir o peso do fracasso. E eu vou falar uma coisa que talvez seja meio pessoal demais, mas enfim.
Quando eu vi essa parte de novo, me lembrou muito de uma fase da minha vida em que eu tentei ser algo que claramente não era para mim. Eu insisti, eu quis provar, eu quis mostrar que eu conseguia. E quando não deu certo, a sensação não foi só de fracasso, foi de identidade quebrada. E é exatamente isso que acontece com o Alex. Ele sempre se viu como especial, o leão estrela, o rei da selva urbana. E quando ele tenta ser o rei da selva real, ele descobre que não é o que ele imaginava. E aqui entra um detalhe muito interessante. O vilão do filme não é um personagem, é a expectativa. Isso é muito forte. Não existe um grande antagonista maligno tentando destruir tudo. O conflito é interno, é cultural, é geracional. O pai do Alex representa tradição, representa força bruta, representa aquilo que sempre foi feito, e o Alex representa algo novo, algo artístico, algo fora do padrão. E o filme não demoniza o pai, ele só mostra o choque de visões. Agora vamos falar de uma cena que pouca gente comenta, quando o Alex começa a entreter os turistas para resolver o problema da água. Essa parte é genial, porque ele percebe que talvez ele não precise abandonar quem ele é para ajudar a comunidade. Ele não precisa virar o leão lutador. Ele pode usar o que sabe fazer, performance. E quando ele começa a dançar, a entreter, a chamar atenção, aquilo não é só engraçado, é a reconciliação dele com a própria identidade. Eu acho muito simbólico que a solução venha justamente daquilo que era visto como fraqueza, e isso é uma mensagem poderosa demais. Quantas vezes a gente tenta esconder o que nos torna diferentes porque alguém disse que não é o suficiente? E no fim das contas, é exatamente isso que nos salva. E o melhor é que o filme não transforma isso num discurso motivacional explícito. Ele deixa a ação falar. Outra coisa que eu quero comentar é a forma como a água volta a fluir, porque tecnicamente a causa da seca é meio absurda e tudo bem, é animação, mas simbolicamente aquilo representa o desbloqueio emocional também. Enquanto o Alex está travado tentando ser algo que não é, a água está bloqueada. Quando ele aceita quem ele é e age de acordo com isso, as coisas começam a fluir. Eu sei que parece análise profunda demais para um filme com lêmures dançando, mas me diz se não faz sentido. E falando em lêmures, King Julian continua sendo o caos ambulante, mas tem um detalhe interessante. Mesmo sendo completamente irresponsável, ele mantém o grupo unido. Ele cria ritual, cria narrativa, cria propósito. Errado? Sim. Mas funcional? De certa forma também. Isso me fez pensar muito sobre liderança baseada em emoção versus liderança baseada em razão. O filme brinca com isso o tempo inteiro. E enquanto tudo isso acontece, a relação do Melman com a Glória finalmente chega ao ponto de ruptura. A cena do sacrifício é ao mesmo tempo hilária e estranhamente tocante, porque o Melman decide se jogar no vulcão acreditando que isso vai salvar todo mundo. Ele não tem certeza, ele não tem plano, ele só tem sentimento. E é nesse momento que a Glória percebe o que sempre esteve ali. Eu gosto muito que o filme não transforma isso num romance meloso exagerado. É simples, é direto. É honesto, e é aí que a gente percebe que Madagascar 2 não é sobre voltar para casa, é sobre redefinir o que casa significa. No final das contas, a África não é exatamente o lugar do Alex, mas também não é errado, é parte da história dele. Só que Nova York também é, e essa dualidade é muito real. Você pode amar suas origens e ainda assim escolher outro caminho. Você pode respeitar a tradição e ainda assim criar algo novo. E eu acho que essa é a maior força do filme. Agora deixa eu entrar numa parte um pouco mais técnica, mas prometo que não vai ficar chato. A direção de arte nesse filme abraça cores mais quentes, mais vibrantes. A savana não é só cenário, ela é personagem.
A vastidão contrasta com o confinamento do zoológico do primeiro filme. No zoológico, eles eram celebridades presas. Na savana, eles são livres, mas precisam provar valor. Olha essa inversão. Liberdade nem sempre significa conforto, e conforto nem sempre significa liberdade. Eu amo quando animações fazem esse tipo de jogo simbólico sem parecer pretensiosas. E claro, não dá para ignorar o humor físico absurdo que continua funcionando. Tem piadas que são quase nonsense. Tem momentos que você pensa, isso não faz o menor sentido, e mesmo assim você ri. E talvez seja isso que equilibra o peso emocional. O filme nunca deixa você afundar demais na reflexão. Ele puxa você de volta com uma piada, e isso é ritmo. Agora eu quero falar do final, porque o final é quase anticlimático, e isso não é uma crítica, é uma observação interessante. Não tem uma batalha épica gigantesca, não tem um vilão derrotado dramaticamente. O que tem é reconciliação, é entendimento. O pai do Alex finalmente reconhece o valor do filho do jeito que ele é, e isso é gigante, porque a aprovação paterna é um tema silencioso aqui, e quando ela vem, não vem como você agora é o rei tradicional, vem como eu vejo você, e às vezes é só isso que a gente quer. Eu terminei o filme dessa vez com uma sensação diferente da que eu tinha quando era mais novo. Antes era só divertido, agora foi quase terapêutico. E eu sei que pode soar exagerado dizer que Madagascar 2 tem essa profundidade toda, mas talvez a gente só não estivesse olhando com atenção. Então eu quero jogar uma reflexão para você. Qual parte de você já tentou esconder para se encaixar em algum lugar? Porque se tem uma coisa que esse filme deixa claro, é que tentar ser outra pessoa pode até impressionar por um momento, mas nunca sustenta. E na próxima parte eu quero falar sobre as comparações com o primeiro filme, sobre o legado da franquia, sobre como os pinguins praticamente viraram ícones próprios, e também sobre as falhas, porque sim, o filme tem falhas, nada é perfeito, mas às vezes, mesmo com falhas, algo consegue marcar a gente de um jeito inesperado, e Madagascar 2 definitivamente fez isso comigo. Agora eu quero saber de você. Essa continuação superou o primeiro para você ou ainda é só mais uma animação divertida? Porque dependendo da sua resposta, a discussão vai esquentar mais que aquele vulcão. Agora eu quero entrar numa parte que muita gente ignora quando fala de Madagascar 2, a comparação direta com o primeiro filme. Porque sempre que alguém fala dessa continuação, vem aquela frase automática: ah, é legal, mas o primeiro é clássico. E eu entendo isso. O primeiro Madagascar tinha o fator novidade. Tinha aquele choque inicial de ver animais de zoológico totalmente despreparados lidando com a vida selvagem. Era fresco, era inesperado e tinha aquela energia quase caótica de descoberta. Mas, sendo bem honesto com vocês, eu acho que o segundo é mais corajoso. E deixa eu explicar antes que você já comece a digitar textão nos comentários. O primeiro filme era sobre fuga, sobre desejo de experimentar algo diferente, sobre idealização da liberdade. Já o segundo é sobre realidade, sobre encarar origem, sobre lidar com expectativas. Isso é um passo narrativo muito mais arriscado, porque é fácil fazer piada com peixe cru e sobrevivência na selva. Agora, fazer um filme infantil sobre pressão familiar e identidade cultural, aí você já está jogando em outro nível. Quantas vezes nossos pais ou figuras de autoridade pressionam a gente não por maldade, mas por medo? Essa camada deixa o conflito muito mais interessante, porque não tem vilão claro, tem choque de visão. E enquanto esse drama acontece, o filme não abandona o humor físico absurdo. E aqui eu preciso comentar uma coisa. O timing cômico de Madagascar 2 é muito bem calibrado. Tem cenas emocionalmente tensas que são imediatamente seguidas por algo completamente ridículo. E ao invés de quebrar a experiência, isso cria um equilíbrio estranho que funciona.
Eu percebi isso principalmente na parte do sacrifício do Melman. A situação é dramática. Ele está basicamente pronto para se jogar no vulcão. E, ao mesmo tempo, é um vulcão usado como palco ritualístico completamente caótico, liderado por um lêmure surtado. É dramático e absurdo ao mesmo tempo. E isso é a essência do filme. Agora deixa eu falar de uma coisa que mexeu comigo revisitando essa história. A ideia de pertencimento não é apresentada como algo fixo. No começo, parece que a África é o destino certo. Afinal, é a origem, é o lugar natural. Só que o filme não cai nessa armadilha simplista de dizer que voltar às raízes resolve tudo. Porque o Alex percebe que ele não é aquele leão. Ele é outro tipo de leão. Ele foi moldado por Nova York, pela performance, pela convivência com os amigos. E isso não é errado. Eu gosto muito que o filme não romantiza completamente a volta às origens. Ele mostra a beleza na savana, mas também mostra que identidade é construída, não só herdada. E isso é muito atual. Agora vamos falar de Marty de novo, porque eu sinto que ele merece mais atenção. A crise dele é silenciosa, ele queria ser único no primeiro filme. No segundo, ele percebe que não é tão especial assim, e isso é quase cruel. Mas ao mesmo tempo, é libertador. Porque quando você aceita que não precisa ser extraordinário o tempo todo, você respira. Eu acho que essa é uma mensagem que passa despercebida, mas que é extremamente necessária. Nem todo mundo precisa ser o protagonista da própria espécie o tempo todo. Às vezes, fazer parte já é suficiente. E falando em fazer parte, a amizade do quarteto principal continua sendo o coração do filme. Mesmo com todos os conflitos individuais, eles continuam voltando uns para os outros. Tem uma segurança ali. E isso me faz pensar como amizades antigas funcionam. Você pode mudar, pode crescer, pode entrar em novos ambientes, mas tem gente que continua sendo seu ponto de equilíbrio. E o filme deixa isso claro sem precisar de discurso emocional longo. É nos olhares, nas pequenas falas, na forma como eles se defendem. Agora eu quero falar de uma coisa mais técnica, mas prometo que vai ser rápido. A animação facial evoluiu muito em relação ao primeiro filme. As expressões são mais exageradas, mas também mais detalhadas emocionalmente. Repara na cara do Alex quando ele percebe que decepcionou o pai. Não é só tristeza, é vergonha, frustração, dúvida. E isso numa animação que, na superfície, parece só piada atrás de piada. Isso é mérito de direção. Mas, claro, nem tudo é perfeito. Eu sinto que alguns personagens secundários poderiam ter sido mais desenvolvidos. A sociedade da savana é interessante, mas a gente não mergulha tanto nela quanto poderia. Talvez, se o filme tivesse mais tempo para respirar, isso teria sido explorado melhor. Mas, ao mesmo tempo, talvez isso quebrasse o ritmo energético que define a franquia. E aí entra aquela pergunta eterna: é melhor aprofundar mais ou manter a fluidez? Eu fico dividido. Agora, tem uma cena específica que eu quero destacar. Quando o Alex finalmente entende que pode usar o que sabe fazer para ajudar o grupo. Aquela virada não é grandiosa, não tem discurso inspirador. É quase intuitiva. E isso é muito mais forte do que uma fala motivacional clichê. Ele simplesmente decide agir sendo ele mesmo. Às vezes a solução não é virar outra pessoa, é ser mais você. E isso pode parecer frase de camiseta motivacional, mas dentro do contexto do filme, funciona. Eu terminei essa revisão de Madagascar 2 com uma sensação muito clara. Essa continuação é sobre reconciliação. Reconciliação com o passado, com a família, com os amigos e principalmente com a própria identidade. E talvez seja por isso que ela envelhece tão bem, porque quanto mais velho você fica, mais você entende o peso dessas coisas. Agora eu quero te perguntar algo sincero. Você já reviu algum filme da sua infância e percebeu que ele era mais profundo do que você lembrava? Porque foi exatamente isso que aconteceu comigo aqui. E na próxima parte eu quero entrar nas curiosidades de bastidores, nas escolhas criativas que moldaram o filme e até em como ele influenciou o futuro da franquia. Porque Madagascar 2 pode até parecer só uma aventura colorida na savana, mas tem muita coisa por trás desse rugido. Agora, a gente entra numa parte que eu particularmente amo falar aqui no canal. Bastidores, decisões criativas e aquelas curiosidades que fazem você olhar para o filme com outros olhos depois. Porque quanto mais eu pesquisava e reassistia Madagascar 2, mais eu percebia que muita coisa ali não foi acidente, foi escolha.
Primeiro, vamos lembrar que estamos falando de uma produção da DreamWorks Animation, um estúdio que sempre teve uma identidade muito própria. Enquanto outros estúdios buscavam um realismo emocional mais contido, a DreamWorks sempre abraçou o exagero, o timing mais agressivo de comédia, aquela energia quase teatral. E Madagascar 2 é praticamente a DreamWorks dizendo: a gente sabe fazer barulho, mas também sabe fazer coração. Uma curiosidade que eu acho muito interessante é como a equipe criativa decidiu expandir o universo de forma horizontal, não vertical. O que eu quero dizer com isso? Eles não aumentaram o nível de ameaça em relação ao primeiro filme. Não tem vilão mais poderoso, não tem risco apocalíptico. Eles expandiram o mundo emocional. Isso é raro em sequência. Normalmente, continuação significa maior, mais explosivo, mais perigoso. Aqui não. Aqui significa mais profundo. E isso foi uma decisão consciente. Outra coisa que pouca gente percebe é como a trilha sonora ajuda a contar a história sem chamar atenção demais para si mesma. A ambientação africana não é só estética visual, ela é sonora. Tem uma textura rítmica que acompanha a narrativa. Quando o Alex está deslocado, a trilha parece mais expansiva. Quando ele está em conflito, ela fica mais contida. E isso influencia a gente emocionalmente sem a gente perceber. Agora, deixa eu falar de um detalhe técnico que me chamou muita atenção revisitando o filme: a direção de animação corporal. Os movimentos do Alex na savana são diferentes dos movimentos dele no zoológico do primeiro filme. No zoológico, ele se movimenta como performer, quase como um dançarino de palco. Na África, ele tenta se mover como um leão tradicional, mais pesado, mais dominante. E isso fica levemente fora nele. E quando ele finalmente aceita quem é, os movimentos voltam a ter aquela fluidez performática. Isso não é coincidência. É narrativa através do corpo. Agora vamos falar de impacto cultural. Madagascar 2 ajudou a consolidar os pinguins como fenômeno à parte. Eles não eram apenas coadjuvantes engraçados. Eles se tornaram praticamente uma marca dentro da marca. E isso influenciou diretamente o futuro da franquia. A popularidade deles foi tão grande que abriu espaço para projetos próprios depois. Isso mostra como um personagem secundário bem construído pode crescer organicamente. Mas aqui vai um ponto interessante. Mesmo com todo o sucesso dos pinguins, o coração emocional da história nunca deixou de ser o quarteto principal. E isso é equilíbrio. Agora deixa eu tocar num ponto que talvez gere debate. Madagascar 2 não tenta ser universalmente sofisticado. Ele não tenta agradar crítica de festival. Ele abraça o entretenimento. Só que dentro desse entretenimento, ele planta reflexões. E isso, para mim, é uma estratégia inteligente. Porque você alcança público amplo e ainda assim entrega camada extra para quem quiser enxergar. Eu acho que esse é um dos motivos pelos quais o filme envelheceu melhor do que muita gente esperava. Ele não depende exclusivamente de referências da época. Ele depende de conflitos humanos. E conflitos humanos não ficam datados. Outra curiosidade interessante é como a narrativa trabalha paralelos visuais entre pai e filho. Em várias cenas, o enquadramento coloca o pai do Alex numa posição de força centralizada, enquanto o Alex aparece levemente deslocado no quadro. É linguagem visual reforçando o conflito, e isso me faz valorizar ainda mais o cuidado da produção. Agora eu quero trazer uma reflexão mais ampla. Madagascar 2 saiu numa época em que muitas animações estavam apostando pesado em humor mais ácido, mais cheio de referências pop. Esse filme até tem isso, mas ele não depende disso. Ele depende de personalidade. E personalidade é o que mantém um filme vivo anos depois. Eu revi recentemente outras continuações de animações daquela mesma fase, e algumas perderam força com o tempo. Madagascar 2 não. Ele continua funcionando porque o conflito central ainda conversa com a gente. Identidade, pertencimento, expectativa familiar, amor não correspondido, comunidade em crise, isso é atemporal. Mas claro, não dá para romantizar tudo. O roteiro tem conveniências claras, a resolução da seca é simplificada. Alguns personagens secundários são arquétipos. O ritmo às vezes atropela momentos que poderiam ser mais desenvolvidos. Só que mesmo com essas falhas, o filme mantém coerência emocional.
E isso é mais importante do que perfeição estrutural. Outra coisa que pouca gente percebe é como a trilha sonora ajuda a contar a história sem chamar atenção demais para si mesma. A ambientação africana não é só estética visual, ela é sonora. Tem uma textura rítmica que acompanha a narrativa. Quando o Alex está deslocado, a trilha parece mais expansiva. Quando ele está em conflito, ela fica mais contida. E isso influencia a gente emocionalmente sem a gente perceber. Agora, deixa eu falar de um detalhe técnico que me chamou muita atenção revisitando o filme: a direção de animação corporal. Os movimentos do Alex na savana são diferentes dos movimentos dele no zoológico do primeiro filme. No zoológico, ele se movimenta como performer, quase como um dançarino de palco. Na África, ele tenta se mover como um leão tradicional, mais pesado, mais dominante, e isso fica levemente fora nele. É sutil, mas está ali. E quando ele finalmente aceita quem é, os movimentos voltam a ter aquela fluidez performática. Isso não é coincidência, é narrativa através do corpo. Agora, deixa eu falar uma coisa bem direta para você que está assistindo esse vídeo. Madagascar 2 talvez não tenha sido feito para ser analisado desse jeito profundo. Mas isso não significa que ele não suporte essa análise. E eu adoro quando um filme infantil aguenta esse tipo de conversa, porque isso significa que ele foi feito com intenção. Eu terminei essa revisita com uma sensação muito clara de respeito maior pela produção. Não é só uma sequência feita para lucrar em cima do sucesso do primeiro. É uma história que tinha algo a dizer, e talvez muita gente não tenha parado para ouvir. Então eu quero saber de você. Você acha que continuações de animação geralmente evoluem emocionalmente ou só repetem fórmula? Porque Madagascar 2, na minha visão, foi além da fórmula. E na próxima parte, eu quero fechar essa jornada falando sobre legado definitivo, impacto pessoal e aquela pergunta final que sempre fica quando a gente revisita algo da infância: por que isso ainda mexe com a gente? E eu prometo, essa conclusão vai ser mais pessoal do que você imagina. Agora eu quero fechar essa jornada com você de um jeito mais pessoal mesmo, porque depois de tudo que a gente falou, identidade, pertencimento, bastidores, escolhas criativas, fica uma pergunta que não sai da minha cabeça. Por que Madagascar 2 ainda mexe com a gente? E não, não é só nostalgia. Nostalgia sozinha não sustenta emoção quando você revê algo adulto. Se fosse só isso, muita coisa da infância cairia por terra quando a gente reassiste. E não é o caso aqui. Eu acho que Madagascar 2 funciona até hoje porque ele fala de uma fase muito específica da vida, o momento em que você descobre que não é exatamente o que esperavam de você. E isso é quase universal. Quando o Alex percebe que não é o leão tradicional da savana, aquilo não é só uma piada sobre ele gostar de dançar. É sobre ele entender que o molde que colocaram para ele não serve. E essa sensação dói. Só que o filme não transforma isso numa revolta. Não vira uma história de eu vou provar que vocês estão errados. Vira uma história de eu vou ser quem eu sou. E isso pode ajudar também. O pai do Alex não é vilão. Ele é fruto da realidade dele. Ele acredita que força bruta é sobrevivência porque para ele sempre foi. E o Alex representa um mundo novo. Um mundo onde carisma, arte e performance também têm valor, e reconhecimento é poderoso. O pai finalmente enxerga o filho como ele é, não como ele gostaria que fosse, e isso é libertador. Mas também tem outra camada aqui. O Alex não depende mais disso para agir. Ele já tinha escolhido ser ele mesmo antes da aprovação final, e isso é crescimento real. Agora deixa eu falar uma coisa que talvez soe meio dramática, mas eu sinto isso de verdade. Revisitar Madagascar 2 me fez lembrar que muitas vezes a gente subestima histórias leves, porque significa que aprendizado pode vir embalado em risada. Outra coisa que eu quero destacar é como o filme reforça a amizade como base emocional. Mesmo com crise de identidade, mesmo com conflito amoroso, mesmo com tensão familiar, o grupo principal nunca se desfaz. Eles discutem, eles se frustram, mas eles permanecem. E talvez essa seja a mensagem mais forte no fim das contas. Você pode estar perdido, mas não precisa estar sozinho. Eu acho que é por isso que tanta gente guarda essa franquia com carinho. Não é só pelas piadas, é pela sensação de grupo, pela sensação de que não importa o quão fora de lugar você se sinta, sempre tem alguém que te conhece de verdade.
Madagascar 2 pode não ser a animação mais revolucionária da história. Pode não ser a mais premiada. Pode ter falhas de ritmo, soluções convenientes, exageros típicos da DreamWorks. Se você chegou até aqui nessa jornada comigo, eu quero saber. Depois dessa conversa toda, você enxerga Madagascar 2 diferente? E no fim das contas, talvez essa seja a maior grande escapada de todas. Sair das expectativas dos outros e finalmente habitar quem você realmente é. E se um leão animado conseguiu fazer isso dançando, talvez a gente também consiga. Agora eu quero fazer uma coisa diferente nessa parte. Eu quero olhar para Madagascar 2 com um pouco mais de frieza. Não para diminuir o filme, longe disso, mas para analisar o que realmente funciona e o que talvez não funcione tão bem assim. Porque eu sei que quando a gente fala com carinho de algo da infância, corre o risco de romantizar demais. E eu não quero fazer isso aqui com vocês. Vamos começar com uma verdade. Madagascar 2 é um filme caótico. E isso pode ser qualidade ou defeito. Depende do seu gosto. O ritmo dele é completamente imprevisível. Tem momentos de tensão emocional que são interrompidos por piadas físicas quase cartunescas. Tem cenas que parecem começar sérias e terminam absurdas. E se você não compra essa proposta, pode parecer que o filme não sabe o que quer ser. Mas eu acho que ele sabe exatamente o que quer ser. Ele só não quer ser convencional. A DreamWorks sempre teve essa pegada mais desbocada, mais exagerada, menos preocupada em manter uma elegância narrativa constante. Madagascar 2 abraça isso. Ele não pede desculpa por ser espalhafatoso. E aí vem a pergunta: isso prejudica a profundidade? Em alguns momentos, talvez. Tem cenas que poderiam ter mais silêncio, mais pausa, mais respiração, principalmente nas interações entre o Alex e o pai. Às vezes, quando a emoção começa a crescer, o filme já corta para outra situação mais leve. E parte de mim queria ficar mais tempo naquele desconforto. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que o público principal ainda é infantil. E talvez manter esse equilíbrio entre emoção e leveza seja justamente o que torna o filme acessível para todas as idades. A gente vive numa era em que comparação é quase automática. Você abre rede social e já começa a medir sua vida pela régua dos outros. E o que Madagascar 2 mostra é que essa comparação constante gera insegurança. O Alex começa confiante, ele acha que é especial. Mas quando ele entra num ambiente onde existem dezenas como ele, a autoconfiança dele balança. Essa é uma nuance muito importante. Agora, vamos falar de algo que pode dividir opiniões. O humor do Moto-Moto. Tem gente que acha hilário, tem gente que acha exagerado demais. Eu fico no meio termo. Eu acho engraçado, mas também acho que ele representa uma caricatura bem específica do confiante superficial. E o Melman, cara, o Melman talvez seja o personagem que mais cresce emocionalmente aqui. Ele sai do medo constante e vai para a ação. Mesmo que seja uma ação desesperada e dramática demais. E eu gosto disso. Agora deixa eu tocar num ponto mais amplo. Legado emocional. Eu percebo que Madagascar 2 não é lembrado com o mesmo peso cultural que outras animações da época. Ele não virou aquele clássico absoluto que todo mundo cita automaticamente. Mas sabe o que é curioso? Quem revê geralmente valoriza mais do que lembrava. E isso me faz pensar que talvez ele seja um daqueles filmes que amadurecem com o público. Outra coisa que eu quero destacar é como o filme trabalha a ideia de solução coletiva. A seca não é resolvida por um superpoder. É resolvida por ação conjunta, por improviso, por cooperação. E isso reforça aquela ideia de comunidade que atravessa o filme inteiro. Não é só o Alex salvando o dia, é todo mundo contribuindo. E talvez seja essa a maior mensagem escondida ali. Identidade individual é importante, mas comunidade também é. Você pode ser único, mas ainda precisa dos outros. Agora deixa eu ser totalmente sincero com você. Madagascar 2 não é perfeito. Ele tem exageros. Ele tem conveniências de roteiro. Ele tem momentos que parecem feitos só para arrancar risada rápida. Mas ele também tem coração verdadeiro. E no fim das contas, quando eu penso no filme, eu não lembro das pequenas falhas. Eu lembro da sensação. Lembro da jornada do Alex. Lembro da reconciliação. Lembro da aceitação.
E talvez seja isso que define se um filme realmente funciona. Ele pode não ser tecnicamente impecável, mas se ele te faz sentir algo, ele cumpre o papel. Então, eu quero fechar essa parte com uma provocação. Às vezes, a gente exige perfeição demais das histórias. Mas será que a gente não se conecta mais com aquelas que são imperfeitas, porém honestas? Agora eu quero fazer algo que a gente ainda não fez direito nessa jornada. Olhar para Madagascar 2 como parte de uma trilogia maior. Porque às vezes a gente analisa o filme isolado, mas quando você coloca ele no meio da franquia, a perspectiva muda completamente. E quando você enxerga assim, Madagascar 2 vira o elo mais importante da corrente. Sem ele, a transformação do Alex não teria peso nenhum no terceiro, porque é aqui que ele quebra. É aqui que ele questiona quem ele é. É aqui que ele entende que não precisa escolher entre dois mundos. Ele pode carregar os dois. E isso é fundamental para a evolução do personagem. Se o segundo filme fosse só mais aventura, a jornada ficaria rasa. Mas não é. Ele aprofunda o conflito interno antes de levar o grupo para o próximo estágio. E eu gosto muito dessa progressão. Agora vamos falar de algo que eu percebi reassistindo. Madagascar 2 é o filme mais emocionalmente desconfortável da trilogia. Isso tudo num filme cheio de cores vibrantes e piadas rápidas. É um filme inteiro sobre personagens tentando provar que são suficientes do jeito que são. E isso é pesado. Eu lembro que quando era mais novo, eu achava que o grande conflito era: água acabou, precisamos resolver. Hoje eu vejo que a seca é quase secundária. O conflito real é emocional. E sabe o que é curioso? A solução do problema externo só acontece quando o conflito interno começa a se resolver. A Glória só se define quando entende o que realmente quer. É quase como se o filme estivesse dizendo: resolve por dentro primeiro, que o resto começa a fluir. E olha, isso é uma mensagem muito adulta. Agora deixa eu entrar numa reflexão mais ampla. Madagascar 2 fala sobre origem sem romantizar totalmente o passado, e isso é importante. Muita história trata voltar às raízes como solução mágica. Aqui não. Voltar à África não resolve os problemas automaticamente. Pelo contrário, cria novos conflitos. Porque origem não é garantia de pertencimento. Isso é uma frase forte. Você pode voltar para o lugar de onde veio e ainda assim não se sentir em casa. E isso não significa que você está errado. Significa que você mudou. E o Alex mudou. Ele foi moldado por Nova York, pela vida no zoológico, pela amizade com espécies completamente diferentes. Ele não é um leão tradicional. E tudo bem. Eu acho que essa é uma das mensagens mais libertadoras do filme. Agora vamos falar do final de novo, mas sob outro ângulo. Mas talvez o filme tenha cumprido o papel certo no tempo certo. Ele plantou a semente lá atrás. E agora eu só estou entendendo melhor. E isso é mágico. Agora eu quero fazer uma pergunta que talvez seja a mais importante de todo esse vídeo. Você acha que a gente só entende certas histórias quando está pronto para entendê-las? Porque Madagascar 2 sempre esteve ali. A mensagem sempre esteve ali. Mas talvez a gente precisasse crescer um pouco para enxergar. E se isso for verdade, quantas outras histórias da nossa infância estão esperando a gente revisitar com outro olhar? Eu vou deixar essa reflexão com você. E na próxima parte, eu quero fechar essa análise indo ainda mais fundo na ideia de crescimento pessoal, legado da franquia e o impacto que filmes leves podem ter na formação da gente sem que a gente perceba. Porque, sinceramente, um leão dançando na savana pode ensinar muito mais do que parece. Agora eu quero encerrar essa jornada de um jeito que talvez seja o mais sincero possível. Porque depois de tudo que a gente falou, identidade, pertencimento, comparação, expectativa familiar, comunidade, fica uma sensação muito clara para mim. Madagascar 2 não é sobre voltar para casa, é sobre redefinir o que casa significa. E quanto mais eu penso nisso, mais eu percebo que esse é o tipo de mensagem que só faz sentido de verdade quando a gente cresce. Quando a gente é criança, casa é um lugar físico, é onde você mora, é onde estão seus pais, é onde você se sente seguro. Quando você cresce, casa vira algo mais abstrato. Às vezes é uma pessoa, às vezes é um grupo de amigos, às vezes é um estado emocional, às vezes nem é um lugar fixo. Agora deixa eu falar de legado definitivo,
Porque Madagascar 2 pode não ter sido o filme mais revolucionário da sua geração, mas ele cumpriu algo muito difícil. Ele aprofundou uma história sem perder a acessibilidade. Continuações geralmente fazem uma de duas coisas. Ou repetem a fórmula para garantir segurança, ou tentam ser tão diferentes que perdem a essência. Madagascar 2 encontrou um meio-termo interessante. Ninguém para e faz um monólogo sobre seja você mesmo. Não tem aquela cena típica de animação onde alguém diz a moral da história em voz alta. A mensagem acontece nas escolhas. O Alex escolhe ser ele mesmo. A Glória escolhe valorizar profundidade. O Melman escolhe agir apesar do medo. O Marty escolhe aceitar que não precisa ser único para ter valor. Se você tivesse que escolher entre atender à expectativa que criaram para você ou abraçar completamente quem você é, mesmo que isso frustre alguém, o que você escolheria? E talvez por isso, tantos anos depois, a gente ainda consiga se ver naquele leão que só queria dançar, mas também queria ser aceito. Se você chegou até aqui nessa série de partes, comenta aqui embaixo o que mais te marcou nessa história. Quero muito ler sua visão desenvolvimento emocional profundo para serem cativantes. Eles têm um objetivo simples, uma logística absurda e confiança total. E isso contrasta de forma hilária com o drama interno do quarteto principal. É como se o filme dissesse: você pode se perder emocionalmente, mas planejamento estratégico nonsense também salva vidas. Agora, falando de outra camada, o design de mundo da savana é muito mais que apenas visual bonito. Ele tem função narrativa. A vastidão da paisagem deixa claro que liberdade nem sempre significa conforto. Quando eles saem do zoológico, a sensação de amplitude é enorme. Eles estão livres, mas também desprotegidos. E isso cria tensão emocional sem precisar de vilão. A natureza se torna desafio e espelho emocional ao mesmo tempo. E se liga nesse ponto. A seca que ameaça a comunidade não é só um conflito físico, ela é simbólica. Quando o Alex está travado tentando se encaixar, tentando ser o leão tradicional que o pai quer, a água não flui. Quando ele finalmente começa a agir conforme sua própria identidade, a água volta. Eu sei que parece análise profunda demais para uma animação com lêmures dançando, mas é exatamente aí que o filme brilha. Ele conecta ação, emoção e simbolismo sem precisar explicitar nada. Agora, vamos falar de ritmo. Madagascar 2 é errático de propósito. Ele alterna momentos de tensão intensa, drama familiar e comédia absurda com rapidez. E isso funciona porque mantém o público envolvido, mas também dá uma sensação de vida real. Ninguém lida com emoções numa cadência previsível. Às vezes você tá rindo, às vezes tá com o coração apertado. E isso é raro em animação voltada para crianças. E eu preciso comentar também do romance silencioso que se desenvolve entre Melman e Glória. Ele não é aquele romance meloso que você espera em animação infantil. É sutil, é hesitante, é quase constrangedor. Melman demonstra vulnerabilidade verdadeira e Glória percebe isso. Não tem diálogos gigantescos explicando o sentimento, mas a química tá ali, e essa sutileza é o que faz o romance mais crível do que muita animação adulta por aí. Falando de sutilezas, a forma como os personagens secundários são introduzidos e usados é incrível. Moto, por exemplo, é mais que comic relief. Ele é espelho da superficialidade, da obsessão por imagem. Sua presença permite que Glória e Melman se revelem de formas que não aconteceriam se ele não existisse. E isso é storytelling eficiente. Outro ponto que pouca gente percebe é como o filme lida com a aceitação cultural. O choque entre a tradição africana representada pelo pai do Alex e a mentalidade mais moderna do Alex é tratado de forma leve, mas firme. Não tem vilania, não tem julgamento moral, só conflito de perspectivas. Isso faz com que o filme seja mais do que piada e ação. Ele se torna reflexivo, mesmo que de forma sutil. Por fim, eu quero te provocar com isso. Quantas vezes na vida a gente ignora a própria identidade tentando caber em moldes que não são nossos? Madagascar 2 coloca isso na tela de forma acessível, engraçada e emocional ao mesmo tempo.
um leão dançando, um grupo de pinguins organizando planos absurdos e uma savana que é quase personagem. E ainda assim, no fundo, tudo fala sobre nós. Se você reparar bem, cada cena tem múltiplas camadas: humor, emoção, simbolismo, crescimento. E talvez seja isso que faz o filme continuar relevante mesmo anos depois. Ele não é perfeito, tem exageros, tem ritmo irregular, mas ele é honesto e divertido, e essa mistura é rara. Se você quiser, na próxima parte eu posso explorar ainda mais os pinguins e King Julian, porque esses personagens quase independentes têm um impacto gigante no filme e na franquia inteira, muito além do que a maioria percebe. Beleza, agora vamos mergulhar de cabeça nos personagens que praticamente roubaram o show em Madagascar 2, os pinguins e o King Julian. Porque se você acha que eles são só piada, tá perdendo metade da inteligência do filme. Começando pelos pinguins, Skipper, Kowalski, Rico e Private, eles são absurdamente eficientes, e o mais engraçado é que eles nunca têm medo de parecer ridículos. Eles criam planos mirabolantes, falham miseravelmente às vezes, mas seguem com confiança absoluta. É como se o filme dissesse: a gente pode não ser perfeito, mas agir com coragem e estratégia faz diferença. E olha, isso é uma lição que muitas animações sérias poderiam aprender. O timing cômico dos pinguins é impecável. Eles conseguem roubar cena sem precisar de drama emocional. Eles funcionam como contraponto à crise de identidade do Alex, à insegurança do Melman, ao romance hesitante da Gloria. Enquanto todos estão lidando com sentimentos complexos, os pinguins estão ali resolvendo problemas práticos, ou criando novos problemas de um jeito hilário. Essa justaposição entre humor físico e drama emocional é o que mantém o filme equilibrado. E olha que curioso, os pinguins nunca aparecem em primeiro plano emocional. Eles não sofrem com aceitação ou pertencimento. Eles só existem, resolvem o caos e seguem adiante. Isso faz deles personagens puros de propósito narrativo, quase como uma força da natureza que desafia o resto do grupo a se mexer. É brilhante porque sem eles, muita da ação e ritmo do filme simplesmente não funcionaria. Agora vamos falar do King Julien, o Lemuri Rei. Ele é completamente maluco, exagerado, egocêntrico e mesmo assim funciona como catalisador emocional. Ele traz caos, mas também cria contexto social. Sem o Julien, o grupo principal jamais se veria confrontado com a estrutura da sociedade da savana. Ele representa tradição, egoísmo e, ao mesmo tempo, uma espécie de diversão que desafia regras. E isso é o que força Alex a lidar com realidade e identidade de forma concreta. O mais interessante é que tanto Julien quanto os pinguins têm liberdade de narrativa quase absoluta. Eles entram e saem das cenas à vontade, mas nunca comprometem a história principal. Eles são personagens independentes, que complementam o arco emocional do grupo. E isso é muito difícil de conseguir em uma animação, especialmente numa sequência, onde existe o risco de exagerar demais. Outra coisa que eu adoro é como o filme usa exagero físico para criar humor sem diminuir a seriedade do conflito principal. Julien dança, exagera, se autoelogia, e isso contrasta de forma direta com o drama interno do Alex e do grupo. O filme sabe que você vai rir, mas ao mesmo tempo está lidando com questões de identidade e pertencimento. É essa mistura que dá a Madagascar 2 seu charme único. E falando em charme, o relacionamento entre os personagens principais se mantém intacto mesmo com tanta loucura em cena. Alex, Marty, Gloria e Melman têm arcos claros e coerentes. Mesmo com os pinguins e Julien roubando a cena, o coração emocional do filme continua sendo o quarteto. Eles ainda representam amizade, crescimento e aceitação, e isso nunca é perdido. Agora, olha só.
Muitos filmes de animação usam personagens secundários para aliviar o drama, mas Madagascar 2 faz diferente. Os pinguins e Julianne não aliviam apenas o drama, eles aumentam a complexidade narrativa. Eles são essenciais para o ritmo, para o humor e até para o desenvolvimento do Alex. É como se eles fossem a engrenagem invisível que faz o motor emocional do filme girar. E um detalhe que quase ninguém comenta: os pinguins têm planos absurdos, mas sempre baseados em lógica interna deles. Isso cria uma coerência cômica que faz você acreditar no impossível. Você ri, mas também admira a consistência do mundo que o filme construiu. É algo que dá profundidade sem precisar de diálogos filosóficos. Por fim, se liga nesse ponto. Julianne e os pinguins mostram que você pode ser exagerado, absurdo, até caótico e ainda assim ter impacto real. Eles não precisam mudar para se encaixar. Eles apenas existem e isso já é suficiente para influenciar todo o grupo. E isso ecoa com a mensagem principal do filme: a autenticidade é poderosa. Então, para essa parte, a grande sacada é entender que os personagens secundários não estão ali só para rir. Eles reforçam o arco principal, criam contraste e fazem a narrativa funcionar em múltiplos níveis. E isso é algo que muitas animações até hoje tentam, mas nem sempre conseguem. Na próxima parte, quero falar de uma coisa que eu adoro: as escolhas de design visual e musical. Como cores, movimentos e trilha sonora trabalham juntos para criar emoção, humor e ritmo sem precisar de palavras. Isso é algo que Madagascar 2 faz de forma brilhante e que muita gente simplesmente ignora. Beleza, agora vamos entrar numa parte que eu considero essencial: a estética do filme. E não é só, o filme é colorido e bonito. Eu tô falando de como cores, movimentos, enquadramentos e trilha sonora trabalham juntos para contar história sem precisar falar nada. Isso é algo que Madagascar 2 faz de forma incrível e muita gente nem percebe. Começando pelas cores. A DreamWorks brincou muito com saturação e contraste. As cenas na savana são mais quentes, laranjas, amarelos intensos, que dão aquela sensação de amplitude, liberdade e até perigo. Ao mesmo tempo, o zoológico de Nova York tinha cores mais frias e controladas, refletindo rotina e confinamento. É um contraste visual que, sem precisar de diálogo, te coloca emocionalmente na posição dos personagens. Você sente a diferença entre casa e mundo aberto só olhando a tela. E os movimentos? Cara, isso é algo que poucos comentam. Alex, por exemplo, não se move do mesmo jeito no zoológico e na África. No zoológico, ele dança, se exibe, é performático. Na África, ele tenta se mover como um leão real, pesado, dominante, mas sai meio desengonçado. E quando ele finalmente aceita sua identidade, os movimentos voltam à fluidez da performance. É storytelling corporal. Sem falar uma palavra, você entende o conflito interno e a resolução dele. Isso é cinema de animação inteligente. Agora a trilha sonora. Ela faz mágica. Não é só música de fundo. Ela reage aos personagens. Quando há tensão emocional, a trilha diminui e cria espaço para sentimento. Quando há ação ou caos, como uma fuga ou plano dos pinguins, a música acelera, ganha ritmo, reforça o timing cômico. Ela guia a percepção da audiência sem precisar de narração ou explicação. É muito mais sutil do que parece, mas extremamente eficaz. E não dá para ignorar o design de mundo. Cada cenário tem função narrativa. A savana não é só bonita, ela é enorme e desafiadora. Mostra liberdade, mas também vulnerabilidade. As árvores, pedras e rios não são decorativos. Eles afetam como os personagens se movimentam e interagem. Um simples enquadramento de Alex olhando para o horizonte transmite isolamento, desafio e reflexão sobre identidade. Outro ponto que eu adoro é como o filme usa proporções exageradas para o humor. King Julian é pequeno e cheio de energia. Os pinguins são minúsculos, mas comandam planos gigantes. E o Alex, sendo maior,
ainda parece desajeitado em certos momentos. Essa diferença de escala cria situações cômicas e enfatiza personalidade sem precisar de fala. É visual storytelling puro, e as expressões faciais. Madagascar 2 melhorou demais em relação ao primeiro filme, não é exagero gratuito. Cada expressão do Alex, do Melman ou da Glória transmite emoção precisa. Vergonha, dúvida, frustração, surpresa. E muitas vezes a gente sente isso antes mesmo deles falarem qualquer coisa. Isso é detalhe que você só percebe quando revisita o filme adulto. Agora deixa eu falar de como cores e música trabalham juntos em momentos-chave. Quando o grupo chega à savana e percebe que o ambiente é vasto demais, a paleta laranja se mistura a notas mais graves na trilha. Você sente ansiedade e expectativa ao mesmo tempo. Quando uma piada acontece, a música muda ritmo, cores continuam vibrantes e o contraste cria impacto cômico imediato. Isso é muito bem orquestrado, e não é só estética bonita. Cada escolha visual e sonora reforça narrativa, personalidade e emoção. É como se o filme falasse com você em múltiplos níveis, com os olhos, com os ouvidos e com o coração. E isso, meu amigo, é algo que muitas animações infantis não conseguem. Por fim, a estética também reforça a sensação de ritmo errático do filme. Cenas emocionais podem ser interrompidas por caos visual, pinguins correndo, Julien dançando, explosões absurdas. E você ainda sente coerência porque cores, movimentos e música mantêm o fio condutor. Isso é técnica de direção de animação avançada. Se você reparar bem, cada detalhe visual e sonoro tem função. Nada está ali só por enfeite. E talvez seja isso que faz Madagascar 2 envelhecer tão bem. Ele não depende apenas de piadas passageiras ou referência pop. Ele constrói um mundo completo que você sente, percebe e internaliza emocionalmente. Na próxima parte, quero falar sobre como o humor do filme funciona em múltiplos níveis, não só para criança, mas para adulto também, e como isso ajuda Madagascar 2 a ser divertido e profundo ao mesmo tempo. Isso é algo que muita gente ignora quando critica a franquia. Beleza, agora vamos falar do humor. E cara, aqui é onde Madagascar 2 realmente brilha, de um jeito que muita gente subestima, porque não é só piada infantil de lêmures dançando ou pinguins planejando caos. O humor do filme funciona em múltiplos níveis e é isso que o torna divertido tanto para criança quanto para adulto. Primeiro, o clássico slapstick, a comédia física exagerada. Pense nos pinguins disparando por aí, explodindo planos que dão errado de forma absurda, ou o King Julien tropeçando enquanto se acha o Rei Supremo. Para uma criança, isso é risada instantânea. É visual, simples, rápido, mas para um adulto, você percebe a estrutura por trás disso, timing, construção de expectativa, exagero proposital. É quase teatro físico animado e funciona perfeitamente com o ritmo errático do filme. Mas aí entra o segundo nível, humor de caráter. Madagascar 2 explora a personalidade dos personagens para criar comédia. Alex tentando ser o leão tradicional, enquanto dança é engraçado, sim, mas também é engraçado porque você entende o conflito interno dele. O humor não é gratuito, ele nasce da situação emocional. É como se você estivesse rindo do dilema do personagem, não só da situação absurda. E depois tem o humor situacional, que é uma camada ainda mais sutil. Momentos como a seca na savana ou a chegada à África são tensos, mas a forma como os personagens reagem, medo exagerado do Melman, confiança cega dos pinguins, egocentrismo do Julien, cria um contraste que faz você rir enquanto sente tensão. Esse tipo de humor é sofisticado, porque exige que você perceba ironia, contraste e timing. Outro ponto que eu adoro, referências e piadas internas. Madagascar 2 é cheio delas, mas não força. Por exemplo, o jeito como os pinguins imitam filmes de espionagem clássicos, ou como Julien faz analogias absurdas de poder e dança, são brincadeiras que adultos entendem e crianças nem percebem. Isso cria uma experiência dupla. Cada público recebe o filme de forma diferente, mas todos saem entretidos. E o timing cômico é essencial aqui.
A DreamWorks acertou ao alternar momentos de pausa e exagero. Você tem a tensão crescente da narrativa emocional, e então um corte rápido para os pinguins resolvendo algo impossível ou Julianne interrompendo uma cena dramática. Esse contraste mantém a energia e faz o filme parecer vivo. Sem esse humor estratégico, Madagascar 2 poderia se tornar pesado demais para crianças ou superficial demais para adultos. Agora, um detalhe que pouca gente comenta. O humor também é usado para reforçar temas. Quando Alex tenta se encaixar e falha de forma engraçada, não é só piada. É visualização do conflito de identidade. Quando Melman exagera seu medo, é humor, mas também revela vulnerabilidade. Cada riso tem função narrativa. E claro, não dá para esquecer a interação entre os tipos de humor. Física, plays situacional, plays de caráter, plays referências, queers filme com camadas, crianças riem da ação, adultos riem da ironia, todos entendem a emoção. Esse equilíbrio é raro em animações. Muitas tentam e falham porque exageram em um tipo de humor ou negligenciam a profundidade emocional. Madagascar 2 acerta em cheio. Outra coisa que amo é como o humor quebra o melodrama sem diminuir a importância da história. Mesmo nas tensões familiares, Alex e seu pai, conflitos com Gloria ou Melman, o filme consegue inserir piadas que aliviam a pressão, mas nunca tornam o momento superficial. É um respiro inteligente, que permite que o público sinta emoção sem se sobrecarregar. E, por fim, o humor é também uma ponte entre personagens. Ele cria química instantânea entre eles. Os pinguins e Julianne tornam os momentos mais dramáticos do quarteto mais leves e acessíveis. Essa interação mantém o filme coeso e divertido, mesmo com tantos personagens e subtramas acontecendo ao mesmo tempo. Se você reparar bem, Madagascar 2 não é só engraçado por acaso. Cada piada, cada exagero físico, cada ironia e contraste emocional é calculado para reforçar narrativa, tema e ritmo. Isso faz do filme algo que você pode assistir aos 6, 12 ou 30 anos e ainda sentir impacto. Na próxima parte, quero entrar na questão de como os personagens principais evoluem emocionalmente e como cada arco individual se conecta ao arco coletivo, criando aquele sentimento de grupo que faz o filme ser mais do que apenas aventura ou comédia. Beleza, agora vamos falar de algo que, na minha opinião, é o coração de Madagascar 2, a evolução dos personagens principais e como os arcos individuais deles se conectam para formar aquela sensação de grupo que torna o filme tão memorável, porque sem isso, toda a comédia, aventura e estética incrível perderia peso emocional. Começando pelo Alex, ele é o personagem que mais cresce emocionalmente. No primeiro filme, ele é o leão do zoológico, confiante, até um pouco egocêntrico, acreditando que ser famoso e amado significa tudo. Mas em Madagascar 2, ele é confrontado com o próprio limite. A savana não é palco, é realidade, e lá o status dele não existe. Ele precisa lidar com expectativas, comparações e o legado familiar. E é nesse conflito que ele realmente se desenvolve. O Alex não só aprende sobre si mesmo, ele aprende a lidar com os outros de forma mais empática. É uma evolução que não acontece de forma óbvia, mas você percebe em cada movimento, em cada decisão. O Marty, por outro lado, representa a perspectiva externa do grupo. Ele é aquele amigo que observa, questiona, testa limites e desafia o status quo. No filme, ele também lida com identidade, mas de uma forma mais leve e bem-humorada. Ele percebe que ser diferente não significa fracasso e que sua lealdade ao grupo é tão valiosa quanto qualquer habilidade individual. A jornada dele é sobre autoaceitação e importância do papel que cada um tem dentro da comunidade. A Gloria e o Melman têm arcos que se entrelaçam de maneira muito interessante.
Glória aprende sobre autovalorização e força interior. Ela percebe que charme e aparência não definem quem ela é e que escolhas conscientes são mais importantes do que validação externa. O Melman, que inicialmente é o típico hipocondríaco dependente, passa por uma transformação emocional enorme. Ele enfrenta medo, insegurança e finalmente toma atitudes que mostram coragem, não apenas por si, mas pelos amigos e pelo que acredita ser correto. O mais impressionante é como esses arcos se conectam. Cada personagem precisa do outro para completar a própria evolução. Alex só encontra equilíbrio quando os amigos o apoiam. Marty se revela quando precisa confrontar o grupo com a verdade. Gloria e Melman só crescem quando se desafiam emocionalmente. E até personagens secundários como Julianne ou os Pinguins impulsionam momentos decisivos. E isso cria aquela sensação de grupo que é tão forte. Madagascar 2 não é sobre um herói isolado salvando o dia. É sobre como a comunidade inteira contribui, mesmo que de formas inesperadas. Isso é extremamente raro em animações familiares, que muitas vezes focam em um único protagonista. Aqui, o equilíbrio entre individualidade e coletivo é quase perfeito. Outra coisa que eu adoro é como o filme mostra evolução sem recorrer a vilões clichês. O conflito principal é interno e social, não externo. Expectativa, tradição, medo e insegurança são os antagonistas invisíveis que cada personagem precisa enfrentar. E é isso que dá profundidade emocional ao filme. E um detalhe que poucas pessoas comentam: a evolução do grupo é construída gradualmente. Não é um arco óbvio de superação. As mudanças acontecem em pequenas ações, em decisões sutis, em momentos de humor que revelam vulnerabilidade. Você percebe a transformação olhando as interações entre eles, não esperando discursos dramáticos. Agora, deixa eu te falar algo que me marcou muito. O filme consegue equilibrar humor, aventura e crescimento emocional sem parecer pesado ou forçado. Cada momento de leveza é estrategicamente colocado para permitir que você sinta, respire e conecte emocionalmente. Isso é muito mais difícil do que parece em filmes que têm múltiplos protagonistas com personalidades tão distintas. E por fim, o que Madagascar 2 ensina sobre grupo e amizade é poderoso. Ele mostra que crescimento individual e coletivo estão interligados. Cada personagem tem sua própria jornada, mas nenhuma é completa sem os outros. Isso é algo que a gente nem sempre percebe na vida real, mas que o filme retrata de forma leve e divertida. Na próxima parte, quero falar sobre a importância das cenas de conflito familiar, especialmente entre Alex e seu pai, e como essas cenas refletem algo muito humano: expectativa versus identidade. É uma das partes que mais toca emocionalmente quem assiste e que muitas vezes passa despercebida na correria das piadas e aventuras. Beleza, agora vamos falar de uma das partes mais emocionantes e subestimadas de Madagascar 2. O conflito familiar, principalmente entre o Alex e seu pai. Porque, sério, essa é a camada do filme que dá profundidade de verdade, e muita gente nem percebe enquanto ri das piadas. E o mais interessante é como o filme constrói isso de forma natural. Não tem monólogos longos ou diálogos forçados explicando o conflito. Você sente tudo pelas ações, expressões e, claro, pelos movimentos exagerados do Alex tentando se encaixar. Cada tropeço dele, cada exagero na tentativa de parecer tradicional, transmite frustração e vulnerabilidade, e isso é muito humano.